Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ver o materialismo. O que é o materialismo? É o contrário do espiritualismo, é a crença de que não existe nada além da matéria. Nós estamos no Livro dos Espíritos, questões 147 e 148. A questão de número 148, eu vou destacar só alguns trechos mais importantes e eu sugiro a vocês que depois leiam no Livro dos Espíritos, né? Para que entendam, já depois de terem uma visão geral do tema, para que leiam em detalhes, fica mais fácil. Nós estamos no livro segundo do Livro dos Espíritos, Mundo Espiritual dos Espíritos, no capítulo segundo, Encarnação dos Espíritos. Então, na questão de número 147, Kardec perguntou aos espíritos: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo? Bom, nós precisamos entender o contexto. Esse livro foi editado no século XIX. Nessa época, a ciência, de maneira geral, ainda não era tão desenvolvida como hoje. Existiam aqueles que, ao dissecarem, cadáveres, ao fazerem autópsias, ao estudarem a anatomia, diziam assim: olha, eu cortei com bisturi, cortei com tesoura e não vi alma nenhuma lá dentro. Então, por isso eu sou um materialista, eu não acredito que exista nada após a morte. Os espíritos responderam: o fisiologista refere tudo ao que vê. Ele só vai descrever o que ele está olhando. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. É aquilo, eu olho, não entendo, não vejo nada além, então não existe. Bom, eu olho, não vejo o ar e sei que ele existe. Então a gente precisa relativizar o nosso ponto de vista. Não é porque eu entendo ou deixo de entender que eu modifico a realidade. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Então é orgulho e, acima de tudo, ignorância. Não é porque eu desconheço a lei da gravidade descrita por Newton que, se eu jogar um tijolo para cima, ele não vai cair na minha cabeça, né? Então, não é porque eu desconheço a lei da gravidade que ela vai simplesmente deixar de existir. Não é porque eu não encontro, ao abrir um cadáver, ao dissecar um cadáver, eu não encontro a alma, que ela deixou de existir. A questão de número 148, Kardec perguntou: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? E fala: poxa, né? Mas você vê o corpo humano, essa máquina fantástica, maravilhosa, o estudo dela não deveria fazer com que a pessoa refletisse sobre a maravilha do que ele está vendo e aí soubesse que uma inteligência superior está governando tudo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Então eu vou deduzir que, quando você estuda, tem um perigo em você estudar, porque aí você vai duvidar da existência de Deus. Hoje em dia isso é uma tremenda bobagem, mas na época e até há alguns anos atrás era muito comum se dizer
que você deveria ter muito cuidado ao estudar ciências de maneira geral, porque você acabaria por não acreditar em Deus. Hoje, modernamente falando, quanto mais você estuda, mais você entende o maravilhoso que está por trás de tudo, de que só pode ser um ser muito especial, muito superior, para que consiga realmente unir todas essas peças desse quebra-cabeça maravilhoso que é o universo. Os espíritos responderam dessa maneira: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, já que pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Ademais, o nada os apavora mais do que gostariam que parecesse, e os espíritos fortes, quase sempre, são mais fanfarrões do que bravos. Ou seja, a ideia de que o nada os espera, de que ao morrer não sabem para onde vão, eles ficam morrendo de medo. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que possa preencher esse vazio. Ante o abismo que se abre à frente deles, mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão imediatamente. Que âncora de salvação que Kardec diz? A ideia de que a vida não termina com a morte, que a individualização do princípio inteligente, já existíamos antes de nascer e que a nossa jornada continua depois da nossa morte. Só para reforçar, isso não é uma invenção de Kardec. Foram os espíritos que vieram ensinar a ele como é que era o outro lado. Não foi ele que criou, né, um sistema de ideias, de explicações, não. Foram os espíritos que trouxeram essas informações até ele. Se você está assistindo a esse vídeo através do YouTube, aproveite e se inscreva no meu canal, ative o sininho, assim quando eu postar um novo vídeo, você vai ser avisado. Se quiser, deixe seu comentário, suas sugestões, suas dúvidas. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima.